Abra sua Bíblia no Salmo de número 51. Salmo de número 51. Salmo de número 51. Salmo bem conhecido, né? Amém? 51. Quem conhece o Salmo 51? Deixa eu ensinar uma coisa para vocês, irmãos. O livro é dos Salmos, mas é o Salmo, tá? No singular, 51. Às vezes, irmão, abra nos Salmos de número 51. O livro é dos Salmos, mas o Salmo é 51. Salmo de número 51 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me de todo o meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, somente contra ti, pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tem razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no meu coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me como o isopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, ou, em outras versões, inabalável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa de crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça, ó Senhor. Da palavra dos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas ou não te agradas em sacrifícios, nem te agradas de holocaustos, senão eu os traria. O sacrifício que agrada a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás, porque tua vontade, tua boa vontade faz Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém, então te agradarás do sacrifício sincero, das ofertas queimadas, dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Eita Deus! Salmo lindo! Só de ler esse salmo, a presença de Deus já nos invade. Porque a gente consegue estabelecer aqui, irmãos, a Bíblia é um livro fantástico, você consegue estabelecer uma conexão aqui, sem ser nada de empírico, nada disso, mas a gente consegue sentir o estado de alma de Davi, quando Davi está escrevendo esse salmo. A gente consegue sentir a alma de Davi, e a alma de Davi era a seguinte, quando ele escreve esse salmo. Davi é um homem que foi escolhido por Deus por ter um coração diferente, e ele foi escolhido por Deus para uma grande obra, para ser rei em Israel. Ele foi escolhido por Deus, um jovem ainda, 14 anos de idade, mais ou menos, quando Deus o chamou a primeira vez. E Deus deu a Davi uma sabedoria, um entendimento, um coração, segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Mas Davi, no meio do percurso da vida dele, depois que ele foi coroado rei, depois que ele tinha vencido a maior parte das grandes batalhas, já tinha estabelecido o governo em Israel, já tinha vencido seus inimigos. Um belo dia, Davi, no palácio dele, ele observa uma mulher casada, e ele então se apaixona por aquela mulher, ele tem desejos por aquela mulher. Como ele é rei de Israel, ele usa o poder que ele tem para conseguir aquela mulher.
Então ele leva aquela mulher até o seu leito, ele adultera com aquela mulher, e essa mulher engravida. Então depois dela ter engravidado, ele manda assassinar o marido dessa mulher, para poder ficar com ela. E esse pecado, ele ficou carregando durante muito tempo. A Bíblia não fala quanto tempo Davi carregou esse pecado, escondido, sem se quebrantar na presença de Deus, sem confessar a sua culpa perante Deus. Mas a Bíblia diz que um dia, um profeta chegou até Davi, e contou então uma parábola, uma história para Davi, falando a respeito de alguém pobre que tinha uma única ovelha, e alguém rico chegou e disse: dá-me a sua ovelha. Tomou a ovelha, e aí começa a contar uma história, e aí pergunta para Davi: Davi, o que é que eu devo fazer com um homem desses? O que merece um homem que faz isso com outro homem? E Davi levanta então cheio de acusação, e diz: olha, esse homem deve morrer. E aí o profeta Natã coloca o dedo então no nariz de Davi e diz: você é esse homem, você fez isso com Urias, com o marido dessa mulher que você está com ela agora. Você assassinou ele, você matou ele para ficar com a esposa dele. Você poderia ter todas as mulheres que você quisesse, porque naquela época era permitido. Davi tinha um harém com várias mulheres. Você poderia ter quantas você quisesse, era só você pedir a Deus. Mas não, você foi pegar do pobre, daquele que só tinha uma. E aí então Davi se quebranta na presença de Deus. Davi chora na presença de Deus. Ele confessa o seu pecado a Deus. Ele clama pela misericórdia de Deus. E aí ele escreve esse salmo, e esse salmo é exatamente a oração que ele fez diante de Deus. Esse salmo é uma oração. Ele começa orando, ele fala: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu grande amor, por causa da tua compaixão. Então ele começa a colocar o coração dele para Deus. Você vê tristeza, você vê ele expondo a vergonha dele, a tristeza dele. Você vê no salmo ele falando: olha, Deus, eu estou triste por eu ter feito isso. Deus, eu não sei o que eu estava pensando. Ele confessa tudo que ele fez. Você percebe que ele tem um sentimento de culpa, e de repente ele recebe uma libertação da sua culpa. Ele se afasta do pecado. Você percebe que há um arrependimento genuíno na oração dele. E ele recebe de Deus, nesse salmo, ele recebe a certeza da salvação, ele recebe a certeza do perdão, a alegria da salvação, ele recebe até mesmo a disposição para testemunhar isso para as pessoas. Ele fala: Deus, eu quero usar isso para que eu possa aconselhar outras pessoas, para que outras pessoas não venham a cair no mesmo erro que eu caí, que eu possa servir de alguém que vai ensinar os outros com o meu exemplo, um exemplo de um pecado que eu cometi. Mas irmãos, no verso 10, eu queria que você acompanhasse comigo. Tem algo simplesmente extraordinário. Diz assim, no meio da oração, ele fala algo para Deus. Ele diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Cria em mim um coração puro. Sabe por que Samuel foi ungir Davi? Porque Deus escolheu Davi para esse cargo de rei de Israel? Por causa do coração. Por causa do coração. Sabe, eu acredito que nessa jornada de Davi, depois que ele obteve sucesso, depois que ele obteve várias vitórias, depois que a luta tinha passado, a principal luta, que foram anos fugindo de Saul,
Eu acho que o coração dele acabou ficando um pouco soberbo, um pouco arrogante, um pouco vaidoso. Acho que o coração de Davi mudou. Já não era mais o coração daquele menino, quando Samuel encontrou ele com 14 anos de idade, mais ou menos, pastoreando as ovelhas do pai. O coração dele aqui já tinha se inclinado um pouco mais para as vaidades e as paixões e os prazeres da vida. E, consequência disso, veio o seu pecado. E aí, nessa oração, ele reconhece que o coração dele não estava tão puro quanto ele imaginava estar. Ele descobriu, irmãos, que ele não era tão bom quanto ele acreditava ser. Sabe, isso é interessante porque talvez nós não sejamos tão bons quanto nós acreditamos ser. Talvez o nosso coração não esteja tão puro como a gente acredita que ele está. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, né? Às vezes a gente pensa que o nosso coração é puro, que nós somos bons. Mas às vezes não é bem assim. Não está nesse nível como nós pensamos. Davi acreditava que o coração dele estava puro, e aí ele caiu em pecado. Deus revelou para ele como estava o seu coração. E aí então ele se aproxima de Deus e começa a pedir perdão. Aliás, irmãos, um dia eu preguei aqui, tem na Bíblia uma parábola chamada a parábola do bom samaritano, amém? Eu não concordo com esse título, porque o título foi dado pelos homens, não está na Bíblia, né? Mas deveria se chamar assim, a parábola do samaritano que fez o bem. Porque quando chegaram para Jesus e disseram, bom mestre, né? O jovem rico, bom mestre, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Jesus olha e fala assim, bom? Quem é bom, eu? Não, bom é somente aquele que está no céu, meu Pai. Enquanto Jesus não voltasse para o Pai, ele não se considerava bom, porque estava, né, nesse corpo que nós estamos. E ele não deixa ser chamado de bom. Então a parábola do bom samaritano deveria se chamar a parábola do samaritano que fez o bem, porque na verdade nós até fazemos o bem, mas irmãos, bom é só Deus. É só Deus que é bom. Nós conseguimos fazer o bem pelo Espírito Santo, amém? Porque o Espírito está em nós. E Davi diz assim, cria em mim um coração puro. Esse verbo criar é o mesmo verbo que é usado lá em Gênesis, quando Deus criou o céu e a terra. Aliás, esse verbo é pouquíssimo utilizado na Bíblia. É o verbo barrar. Ele está sujeito a Deus. Esse verbo só pode ser usado quando o sujeito é Deus. Você não pode usar esse verbo no hebraico quando o sujeito é uma outra pessoa. Só pode ser usado quando o sujeito é o próprio Deus. Então Davi está dizendo assim, Deus, cria em mim um coração puro. Ele está dizendo assim como lá em Gênesis o Senhor criou, formou todas as coisas. O Senhor é poderoso para formar em mim um coração puro. Eu preciso, olha só irmãos, o reconhecimento de Davi. Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. Eu preciso que o Senhor crie algo dentro de mim, no meu coração, porque eu não consigo fazer aquilo que eu quero fazer. O meu coração não é tão bom assim, não é tão puro assim. Eu preciso que o Senhor venha com um poder sobrenatural e crie um coração puro em mim. Irmãos, a oração de Davi foi atendida, porque ele foi um homem segundo o coração de Deus. Eita Deus! Eu não me lembro de nenhuma outra oração na Bíblia, de nenhum outro homem de Deus, dizendo assim, Deus, cria em mim um coração puro. E eu acredito que por causa disso, por causa dessa oração, ele foi tido como um homem segundo o coração de Deus. Deus olhou e falou assim, vou criar um coração diferente em você, Davi. Davi reconhece, irmãos, que ele tinha falha de caráter. Ele reconheceu as falhas de caráter que ele tinha. Mas ele reconheceu, ele creu que Deus era poderoso para transformar o coração dele. Olha só, Ezequiel 36 diz assim,
Ezequiel 36, 26, e dar-vos-ei, Deus falando a Israel através de Ezequiel, dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e darei a vocês um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e observareis, e habitarei na terra, que dei a vossos pais, e habitareis na terra que dei a vossos pais, e vos sereis meu povo, e eu serei o vosso Deus. Deus está dizendo para Israel: eu vou trocar o coração de vocês, eu vou arrancar esse coração que vocês têm, de pedra, e vou colocar um coração de carne em vocês. Olha um outro texto de Ezequiel, capítulo 11, verso 19, diz assim: e eu lhes darei um só coração, e um só espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e darei um coração de carne. Deus trocou o coração de Davi, Deus arrancou aquele coração sujo de Davi, e deu para ele um coração puro. Deus arrancou de Davi um coração que era um coração que tinha tendências a falhas de caráter, uma tendência à desobediência, e colocou e criou um novo coração em Davi. E aqui essa é a introdução para a gente tentar entender aonde o Espírito Santo vai nos levar essa noite, amém? E eu já me fiz uma pergunta como pastor, e tentei buscar respostas na Bíblia, e talvez hoje eu tenha encontrado a resposta, amém? E talvez você já tenha se feito essa pergunta por causa de uma pessoa, talvez do seu cônjuge, talvez de um parente, por causa de você mesmo. A pergunta é a seguinte: por que é tão difícil uma pessoa mudar? Porque é difícil, né, gente? Não é? É difícil. Por que é tão difícil uma pessoa mudar? Por que é tão difícil? E eu não estou falando, irmãos, de mudar no sentido de conversão, tá? Porque a conversão é pelo Espírito. Mas eu estou falando de coisas, sabe, do nosso dia a dia, de hábitos, sabe, de maus hábitos, de coisas que não edificam, de coisas que às vezes são pecados, que nos atrapalham. Mas por que é tão difícil mudar? Por que é tão difícil a gente conseguir trocar esse nosso coração? Começar a enxergar algumas coisas de maneira diferente do que estamos enxergando. Por que é tão difícil a gente vencer algumas coisas e mudar? Por quê? E essa pergunta, irmãos, a psicologia tem feito há anos, a psiquiatria tem feito há anos. Por que é tão difícil uma pessoa mudar? Né? Eu já ouvi muitas vezes: pastor, ele não muda, ele não vai mudar. E às vezes, né, a gente percebe uma melhora, mas é uma melhora na força, né? É uma melhora assim quando você se esforça para melhorar, você se esforça para fazer diferente, você luta contra, né, a ira, contra a raiva, contra o ciúme, contra a inveja, né? Você luta para não sentir aquilo, porque você quer mudar, você quer ser diferente, né? Você quer mudar, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar. E aí você luta para mudar. Não falta força, não falta vontade, não falta dedicação. E às vezes a gente até luta para mudar, mas aí de repente se entrega em um momento, né? Se entrega e já quebra tudo de novo, e já destrói tudo, e já volta a estaca zero e recomeça, né? E às vezes pessoas ficam a vida inteira nesse ciclo, né? De tentar mudar e não consegue mudar. Meu Deus! Às vezes um pecado que não conseguimos vencer, né? Aquele pecado recorrente. O cara cai, chora, né? Umas lágrimas de crocodilo, e aí passa uma semana, cai de novo e cai de novo, até que acostuma, fala: é assim mesmo, né? E fica nesse ritual. E aí a gente olha para esse salmo e vê um homem chamado Davi, que parece que conseguiu mudar. Cara, ele mudou.
Ele é um antes do Salmo 51 e o outro depois. É um homem antes e um homem depois. E esse salmo tem tudo que nós precisamos para entender como mudar, irmãos. Sabe? Tem alguns tipos de pessoas que não mudam. Eu já falei aqui. Nem Deus pode ajudar você, meu irmão, minha irmã. Sabe? Primeiro tipo de pessoas que não muda é aquela que não reconhece que está errada. Você não vai conseguir mudar nada na sua vida se você não reconhecer o seu erro. Isso é um princípio bíblico. Se você não reconhecer que está errado, nunca você vai mudar e nem Deus vai poder mudar você. Segundo, é aquela pessoa que culpa os outros pelos seus erros. As pessoas que estão à sua volta são culpadas de ela ser assim, né? Às vezes até pessoas que morreram. Eu sou assim porque minha avó era assim, né? Eu sou assim por causa da minha mãe, eu sou assim por causa do meu pai. Eu sou assim, não é? Pessoas que reconhecem que estão errando, mas começam a culpar pessoas que estão à sua volta. A culpa é da minha esposa, não, a culpa é do meu marido, a culpa é do pastor, a culpa é da igreja, sai da igreja. Pessoas que culpam circunstâncias e outras pessoas que estão à sua volta. Nem Deus pode mudar uma pessoa assim, irmãos, nem Deus. Terceiro tipo de pessoa é aquela pessoa que culpa Deus pelos seus erros. Conheço pessoas que culpam até o próprio Deus, acham que é uma sina, é um karma, que precisa carregar e precisa viver assim, e Deus não vai ajudar, então culpa Deus pelas suas falhas. E o último tipo de pessoa que não muda é aquela pessoa que não enfrenta o seu erro. Ela reconhece, ela aceita, mas ela não enfrenta. É uma pessoa passiva. Ela fica colocando, né, de repente um pano quente em cima de uma situação que precisa ser resolvida. Pessoas que não enfrentam os seus problemas, as suas dificuldades, que não olham de frente, né? Como que diz os coach por aí, com sangue nos olhos, né? Não olha com sangue nos olhos para si mesmo e fala, não, você precisa resolver essa situação. Uma pessoa passiva, que não enfrenta as situações da vida que precisam ser resolvidas, que não lida com um problema de frente, é uma pessoa que não vai mudar. Amém? Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Davi diz assim, olha como ele começa, irmãos, esse salmo. Ele diz assim, no verso 2, lava-me de toda o quê? Minha culpa, purifica-me do quê? Meu pecado. No 3, pois eu reconheço o quê? As minhas transgressões. E de novo, o meu pecado me segue. É um cara, irmãos, que começa uma oração dizendo, Deus, eu sou culpado. Deus, perdoa o meu pecado, a minha transgressão. Perdoa. Eu, Senhor, eu sou o culpado. É isso que Davi está fazendo aqui. Ele está reconhecendo a sua culpa. Sabe, irmãos, esse é o primeiro passo. Deus me deu esse texto hoje pela manhã. E eu creio que Deus quer falar conosco essa noite. Deus tem uma grande obra nas nossas vidas, amém? Mas nós precisamos, irmãos, permitir que o Espírito Santo, ele venha criar em nós um coração puro. Que ele venha criar em nós um espírito inabalável. Mas para que isso aconteça, nós precisamos aprender a confessar a nossa culpa diante de Deus. Pastor, mas eu não tenho pecado. Irmão, meu Deus, talvez você não tenha grandes pecados, mas se você for perguntar para sua esposa onde eu preciso melhorar, irmão, a minha vai fazer uma lista. Não sei a sua. Se você for perguntar para as pessoas que estão à volta de você, um dia um menino chamou, o Halisson era líder dos jovens aqui nosso. Não, pastor, pode falar,
pode falar. Se eu tiver alguma coisa, irmão, não dá para falar que você não aguenta. Tudo não. Isso eu vou falar tudo para você não aguenta. Irmãos, meu Deus, nós precisamos reconhecer. Ó, pensa um pouquinho comigo. O que aconteceu com esse controle? Caiu. Puxa. Amém, irmãos? O controle caiu, né? Não. Eu derrubei o controle. O controle não caiu. E mudar isso na nossa mente, irmãos. O controle não caiu. Porque assim que a gente leva, assim que a gente age diante das nossas falhas, é assim. E esse é um pequeno exemplo. O controle não caiu. Eu derrubei o controle. Entende, irmãos? Aonde Deus quer nos levar? Se a gente não mudar a nossa oração, se a gente não começar a mudar a maneira de enxergar o nosso relacionamento conjugal, se a gente não começar a enxergar, pastor, eu estou numa crise financeira, porque aconteceu, sabe, a gente sempre acha coisas para justificar as nossas falhas, a gente sempre vai achar uma coisa para dizer, é bode expiatório o nome disso, né? É um bode expiatório para que ele leve a culpa por nós. E esse Salmo 51 está nos ensinando algo diferente. Davi não disse, olha, a culpa é de Betseba. Ele não começa a oração dizendo, Senhor, olha, aquela mulher endemoniada, pombagira, Senhor, estava nela. Aí ela lá, Deus vê se pode, ela ficou nua, ela sabia que a janela do palácio dava para a piscina dela. Ele não começa falando isso, irmãos. Ele bate no peito e fala, Senhor, eu errei. Olha só, irmãos, preste atenção, uma coisa. Tem uma situação que começou lá no Jardim do Éden, e ela subsiste na nossa vida, né? Que é aquele pecado de Adão. O que aconteceu? Eva pecou. E aí o que Eva fez quando Deus foi falar com Eva? Primeiro Deus foi falar com Adão, né? Deus foi falar com Adão. Aí o Adão disse, Senhor, a mulher que o Senhor me deu, foi ela que me enganou. O pecado não é meu. Aí Deus foi falar com a Eva, né? Aí falou, Eva, o Adão falou que você é a culpada. Eva falou, não, Senhor, foi a serpente. Aí Deus foi até a serpente. E a serpente foi amaldiçoada. Mas aí, irmãos, veio um homem chamado Jesus, que falou assim, dá o pecado de Eva e dá o pecado de Adão, e dá o pecado do João, que eu vou assumir todos eles para mim. Põe aqui que eu vou para a cruz com eles. Cavou na cruz. Jesus não disse, Senhor, eu não sou culpado. Não, ele assumiu. Olha só o nível da segunda milha, né? O nível do evangelho. Além de você não atribuir a outro a culpa pelo seu pecado, você ainda vai ter que assumir o pecado do outro. Porque esse é o nosso chamado, meu irmão. Além de não atribuir ao outro a sua culpa, ainda vai assumir o pecado do outro. O que a oração do Pai Nosso diz? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas iniquidades, nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não é? Então, a oração do Pai Nosso é exatamente isso. O pão é nosso. Pai, dá-nos o pão nosso. O pão é nosso, mas o pecado também é nosso. Perdoa os nossos pecados. Então, além de você não atribuir ao outro a culpa pelo que está acontecendo na sua vida, você ainda é chamado por Deus para carregar a culpa do outro.
O que Jesus disse na cruz: Pai, perdoa-os. Perdoa essa culpa deles, Senhor. Além de não culpar o outro, ainda vai ter que te pedir perdão pelo outro. Vê como é que nós não somos tão bons assim? Não é? E Jesus está nos chamando para isso, irmãos. Esse é o tempo. Neemias, grande, homem de Deus, restaurou as ruínas em Jerusalém. E ele começa a oração dele dizendo: Deus, nós pecamos contra o Senhor. Irmãos, Neemias tinha nascido lá na cidade de Suzã. Neemias não tinha nascido em Jerusalém. Ele nasceu no cativeiro, ele nasceu como escravo. Ele não tinha pecado contra Deus, mas ele se colocou na posição e Deus disse: Deus, o meu povo, nosso povo tem pecado, nós temos pecado. Deus aceitou a oração dele. E Deus está nos chamando para esse tempo, irmãos. Quando Jesus encontrou o jovem rico, e Jesus confrontou o jovem rico com relação ao que ele precisava mudar, ele se achava bom, ele se achava o perfeito, ele se achava um homem de coração puro. Quando Jesus diz para ele, olha, ele chega e fala assim: Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou: cumpre os mandamentos. Ele falou assim: eu já tenho feito isso desde criança, eu sempre fiz isso, eu nunca transgredi um mandamento, eu sou extremamente obediente a toda a lei de Moisés, eu sou um cara temente a Deus, eu faço meu sacrifício certinho, nas datas certas, e eu cumpro toda a lei. Mas aí Jesus tocou num ponto que ele precisava mudar, e Jesus, em outras palavras, disse: então vá, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e depois você me segue. Ele não suportou. Às vezes o nosso coração, irmãos, é puro e é obediente em algumas áreas, mas naquilo que precisamos mudar, somos arrogantes. Somos bons em muitas áreas, fazemos muitas coisas boas, somos, até religiosos. Está amarrado em nome de Jesus, nós somos cristãos, amém? Cheios do Espírito Santo. Mas às vezes a gente cumpre até um ritual religioso e acredita: não, sou bom. Mas quando Deus toca lá na ferida, quando Deus fala: mas isso precisa mudar, aí nós ficamos o quê? Arrogantes. Não queremos admitir, não queremos assumir. Irmãos, temos que parar de achar que os outros precisam mudar. A mudança precisa começar em nós. Independente do que está à sua volta. Independente do que está à sua volta. Se você se colocar na posição como Davi se colocou, se você começar a bater no peito e falar assim: Deus, cria em mim um coração puro, muda a minha vida, muda a minha realidade, toca no meu coração, eu quero um espírito inabalável, eu quero um coração capaz de suportar, eu quero um coração capaz de amar independente, eu quero um coração capaz de, apesar de todas as adversidades, eu continuar o mesmo e firme na tua presença. Deus vai não só mudar você, mas vai começar a mudar as coisas à sua volta. Amém? Qual é o maior problema dos casamentos? É as pessoas acharem que elas precisam ter razão, não é? Não, porque eu estou certo, não, eu estou certo, não, eu estou certo, não, eu estou certo. E a gente já não discute mais, discute para saber quem está certo e quem está errado. Irmãos, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que conhece a palavra, assume para si, bate, fala: não, tá bom, amém, vamos orar então, encerra, resolve. Vamos parar dessa coisa de ficar, sabe, tendo essa mesma sina de Adão e Eva, de ficar transferindo. Olha, irmãos, Jesus poderia ter culpado Judas, poderia ter culpado os fariseus, poderia ter culpado Pedro, poderia ter culpado um monte de gente, até Deus que colocou ele nessa missão. Mas o que ele diz? Ninguém é culpado pela minha morte, porque ninguém vai me matar.
Eu mesmo, espontaneamente, estou dando a minha vida. Jesus, que tinha motivo para culpar, não culpou, irmãos. Ele assumiu, ele falou assim: não, não é Judas. Judas faz parte do processo para que se cumpram as profecias. Não foram os fariseus, não foi Anás, não foi Caifás, não foram os religiosos. Não, fui eu que me entreguei. Entende, irmãos? Nós temos que seguir o exemplo de Cristo. Tem coisas. Eu estava ouvindo uma pregação do Luiz Hermínio na semana passada. E aí ele estava contando um testemunho de quando ele se converteu. Era jovem e ele se converteu. Aí diz que ele saiu das drogas, ele era traficante, né? E ele era usuário de drogas. E ele se converteu e aí, né, ele tinha sofrido uma recaída já. Aí de novo ele colocou a Bíblia debaixo do braço e foi para o culto. Indo para o culto. E aí, né, no caminho do culto ele lembrou: mas tem um cara que mora aqui, ele me deve, né? Eu passei uma droga para ele, ele não me pagou. E aí ele falou: eu vou passar lá e vou pegar esse dinheiro. E aí passou lá, antes do culto, com a Bíblia debaixo do braço, para pegar o dinheiro. Sabe o que aconteceu? Recaiu, porque chegou lá, tinha droga. Recaiu, ficou aquela noite fora de casa, não foi para o culto. No outro dia, a Iraci, esposa do Luiz Hermínio, ligou para o pastor, falou: pastor, corre aqui, o Luiz está aqui, voltou para casa, está aqui chorando. E aí o pastor foi lá, o pastor olhou e falou: Luiz, o que aconteceu, meu filho? Ah, pastor, eu recaí, eu estava indo para o culto, e aí eu recaí. O pastor falou, e o pastor começou a chorar. Falou: Luiz, onde eu errei? Aí o Luiz Hermínio falou assim: mas pastor, o senhor não errou, quem errou fui eu. Não, Luiz, me fala onde eu errei, porque eu estou todo dia aqui te dando discipulado, eu estou te ensinando. Eu acho que eu não estou fazendo o meu melhor, eu acho que eu não estou fazendo tudo aquilo que eu podia fazer, Luiz. Me fala, Luiz, onde eu errei, que eu quero melhorar com você, eu quero te amar mais, eu quero te ensinar mais, porque se você recaiu é porque eu errei com você. Aquilo mexeu com o Luiz Hermínio, mexeu. Ele falou: cara, nunca mais eu vou recair, porque eu não vou dar essa decepção mais para o meu pastor. Gente, nós estamos ainda muito longe daquilo que Deus quer fazer no nosso coração. O apóstolo Paulo, irmãos, olha o que ele diz. Ele diz assim, em Romanos capítulo 1, verso 14, ele diz assim, não precisa abrir, só preste atenção aqui. Ele fala assim: eu sou devedor a bárbaros, como a sábio, como a gregos e ignorantes. Aí ele fala assim: eu me considero ter um dever e uma obrigação com todas essas pessoas. Paulo se considerava devedor a bárbaros, a gregos. Ele se considerava devedor, ele sentia que ele precisava fazer algo por aquelas pessoas. Ele se considerava devedor. Ele fala: eu preciso pregar o evangelho aos bárbaros, eu preciso pregar o evangelho aos gregos, eu preciso pregar o evangelho. E é esse coração puro, irmãos. Paulo devia alguma coisa para os bárbaros? Devia alguma coisa para os gregos, para os ignorantes, para os sábios? Devia nada. Paulo não devia nada a ninguém, mas ele se considerava devedor. E um dia ele disse assim: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Nós consideramos as pessoas culpadas. Nós temos que nos considerar devedor a elas. E a gente quer culpar. Às vezes a gente quer apontar o dedo. Precisamos sair, irmãos, desse papel de vítima. Você não é vítima. Essa oração vitimista, né? Ai Senhor, o Senhor sabe quanto eu tenho sofrido. O Senhor tem visto a minha angústia, a minha aflição, meu sofrimento, o meu tormento. Senhor, mata meus inimigos. Sair, irmão. Sair dessa posição de vítima. Sabe, essa posição de vítima não vai nos dar um coração puro. Quem está entendendo, fala amém. Amém. Essa posição de vítima não vai te dar um coração melhor, não vai te transformar, não vai mudar. Irmãos, pensa um negocinho comigo. Um rei chamado Saul, tinha o seu reinado sólido,
confirmado, tranquilo. Ele ficou perseguindo um homem chamado Davi durante 10 anos, sabe por quê? Porque ele acreditava que Davi era culpado pelos problemas dele. O cara estava refugiado numa caverna, tinha fugido de Israel, estava andando no meio dos filisteus, teve que se fingir de louco no meio de Gaza, para não ser preso, e Saul perseguindo ele, tentando matar ele. Sabe, às vezes a gente está perseguindo, irmão, quem já está morto. Você já morreu, você está perseguindo ele ainda. Não, ele é culpado. Às vezes a gente está perseguindo pessoas que já estão em outro caminho, já estão fazendo outra coisa, já mudaram de vida, e você ainda está atribuindo o seu fracasso a ele. Meu irmão, vai chorar na presença de Deus. Bate no peito e fala: Senhor, perdoa as minhas transgressões e os meus pecados. Eu pequei perante o Senhor. Eu fiz o que tu reprovas. E Davi entendeu tão bem isso, irmãos, que depois desse episódio aqui do Salmo 51, ele teve que fugir. Acontece uma situação em Jerusalém, o filho dele vai tentar tomar o trono dele. Ele teve que fugir para que Jerusalém não fosse queimada. Ele fala: pelo amor a Jerusalém, eu vou fugir. Deixa Absalão tomar Jerusalém. E ele foge com a sua comitiva. No meio do caminho, um homem começa a tirar pedras nele. É um homem que é descendente, da tribo de Benjamim, a mesma tribo do rei Saul. E esse homem começa a tirar pedras em Davi, dizendo assim: Davi, você é o culpado da minha família ter perdido o trono. Você é o culpado, você é o culpado. Você é um usurpador, você é um ladrão. Joabe então fala assim: deixa, rei, eu pegar a espada e cortar a cabeça desse homem. Davi fala: não, deixa ele jogar pedra, deixa ele atirar, vai ver que eu sou culpado de alguma coisa, vai ver que ele está certo, ele tem um motivo para estar com essas pedras na mão, deixa ele. Deus criou nele um coração puro, porque senão ele tinha descido do cavalo e cortado a cabeça de Simei. Mas um homem que tem um coração puro, ele já não precisa mais se justificar. Ele não precisa mais mostrar para ninguém que ele tem poder. Ele não precisa mais fazer justiça com as próprias mãos. Ele não precisa mais resolver tudo no braço, porque o coração dele já está blindado na presença de Deus. Ele tem um coração puro. Ele consegue enxergar as coisas com os olhos espirituais. Ele já não enxerga mais na carnalidade, ele enxerga espiritualmente. Meu Deus, irmãos. Meu Deus. E o último tipo de pessoas que nós falamos aqui, não, penúltimo. Tem pessoas que não mudam, sabem por quê, irmãos? Porque querem mudar Deus. Querem mudar Deus. Querem que Deus se amolde aos seus desejos. Querem que Deus se amolde à sua maneira de vida. Elas não querem mudar no padrão de Deus. Elas querem que Deus se amolde ao padrão delas. Você quer um exemplo? E você vai falar assim: ah, pastor, esse não sou eu. Você já fez campanha, não fez campanha? Quem faz campanha não quer mudar Deus. Ou você já viu uma campanha assim, aquela campanha do negue-se a si mesmo. Vamos fazer a campanha 9 dias aqui do negue-se a si mesmo, que foi o Tocha que abriu o culto com essa palavra. Ou vamos fazer aqui as 7 semanas para ter um coração puro. Será que vem alguém? Não, a gente faz campanha porque a gente quer mudar Deus. A gente não quer mudar, a gente quer que Deus se mova para nós, em nossa direção. Nós não queremos ir na direção dele. Você quer um exemplo? Não se escandalize. A teologia da determinação. Eu determino a minha bênção. Eu determino a minha vitória. Você nem precisa mais de Deus. Você já determina a sua bênção e a sua vitória. Irmão, a bênção vem de Deus, amém? Você determina para o diabo. Você só determina para o diabo. Para Deus você não determina. Jesus disse: todo o poder e toda a autoridade já foi nos dado. Então você vai, pisa na cabeça do diabo, expulsa ele,
manda ele embora, expulsa a enfermidade, você determina, sai a enfermidade, beleza, tem problema. Agora, irmão, vai determinar alguma coisa para Deus? Eu determino que o Senhor vai me abençoar. Quem é você para determinar alguma coisa para Deus, meu irmão? A gente quer mudar Deus. Um dia eu ouvi uma campanha lá no bairro que eu estava, já falei isso aqui, estava anunciando na Rádio Atalaia: irmãos, esta noite nós vamos ter a grande campanha, a campanha do vai ou racha com Deus. Porque a partir dessa data, ou vai ou racha. Vai rachar, né, irmão? Não é? Não, irmãos, fala a verdade, não é o que tem sido ensinado por aí. Desculpa a sinceridade, mas eu preciso falar isso. Não é o que tem sido ensinado. Você precisa se revoltar com Deus. Está aí na televisão. Você precisa se revoltar com Deus. Faça igual o Gideão, se revolte com Deus. Meu irmão, você vai se revoltar com Deus. Você pode abrir o coração, chorar. Você pode até brigar com Deus, não tem problema. Eu já briguei com Deus. Nunca ganhei nenhuma briga. Mas já briguei. Mas você pode. Deus gosta de pessoas que chegam na Deus, o que está acontecendo? Agora, irmãos, colocar Deus na parede. Sabe? Colocar Deus contra a parede. O que Jesus falou para o diabo no deserto? O diabo tentou fazer Jesus falar assim: Jesus, se você é o filho de Deus, então põe Deus na parede agora. Põe ele na parede. Fala para... Por quê? Porque se você é o filho de Deus mesmo, ele vai dar ordem aos anjos dele para te sustentar aqui. Põe Deus na parede, Jesus. Jesus falou assim: não, filho, não, diabo. Vou pôr meu pai na parede, não. Eu não vou fazer isso. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Às vezes a gente quer mudar Deus, gente. Deus quer mudar você e você quer mudar Deus. Não vai dar certo isso. Ou é um ou é outro. Vai rachar. Amém? Nós precisamos entender a nossa posição. O que Davi faz aqui nesse Salmo 51? Ele reconhece o seu pecado. Ele clama por misericórdia. Ele reconhece novamente a sua culpa. Ele reconhece que Deus pode purificar ele da culpa. Ele reconhece que Deus pode dar uma sentença justa para ele. Ele reconhece que ele é pecador. Ele reconhece que Deus pode mudar o coração dele. E ele fala: Deus, a mesma palavra que o Senhor liberou lá em Gênesis está escrito: e fez Deus o céu e a terra. Deus criou todas as coisas com o poder da sua palavra. Essa mesma palavra o Senhor pode dar a respeito do meu coração. Lá do céu o Senhor pode falar assim: que mude o coração de Davi agora. Ele reconheceu que Deus poderia fazer isso. Irmãos, e Deus, eu creio, Deus fez isso na vida de Davi. Amém? E a última pessoa, irmãos, é aquela pessoa que não enfrenta os problemas. Ele sabe que precisa resolver. Ele sabe que precisa ser tratado. Ele sabe que aquilo é um problema, é uma situação que precisa ser resolvida, mas não enfrenta, não resolve. Essa semana eu liguei para minha cunhada, porque eu estou ajudando o meu irmão numa situação, 14 anos divorciado, e ainda estão brigando por causa de bens. E por azar, a casa que eles estão brigando por causa dela está no meu nome. E aí, ela falou uma coisa para mim. Ela falou assim: Renato, se o seu irmão tivesse vindo conversar comigo quando a gente estava se separando, a gente não tinha se separado. Se ele tivesse vindo falar comigo, eu estava disposta a fazer aquilo que ele quisesse, para que a gente pudesse manter o nosso casamento. Mas ele não veio, ele não quis resolver. Tem casamento que se dissolve porque não há diálogo, não há conversa, não senta para resolver um problema. Gente, não adianta colocar pano quente em cima de uma situação. Tem coisa que tem que enfrentar ela, tem que resolver. Tem que olhar no olho e tem que resolver. E aí tem que orar, dar as mãos e falar: Senhor, nós pecamos contra o Senhor. Senhor, cria em nós aqui no nosso casamento um coração puro. Estabelece aqui na nossa casa uma casa de fé, uma casa de confiança, uma casa de bênção.
Senhor, faz alguma coisa na nossa vida. Senhor, nós reconhecemos que nós dois erramos e nós precisamos mudar e melhorar. Cria em nós um coração puro. Amém? Mas é tão difícil fazer isso, né, gente? Fácil aqui, né? É tão difícil às vezes, no dia a dia, às vezes com as pessoas que a gente mais ama. Sabia que é mais fácil às vezes resolver um negócio lá no trabalho, com uma pessoa que você mal conhece, do que com aquela pessoa que você ama, você olhar assim no olho e falar, vamos resolver? Vamos sentar aqui e vamos resolver? É mais fácil com gente estranha do que com conhecido. Ontem o Nelson deu um curso pra gente aqui, né? Cadê o Nelson? O Nelson foi no banheiro, né? Agora que eu ia citar o exemplo do Nelson, o Nelson mandou olhar no olho por 1 minuto, né? Quando fosse casal, cônjuge, né? Casal, então junta o casal, olha no olho por 1 minuto. Não fala nada, só olha no olho. Nossa, que agonia que dá, né? Eu não fiz isso, porque eu não estava participando do curso, só a Marcinha, aí já deu um jeito de escorregar para lá para não me chamar, né? Mas é difícil, olha no olho, faz esse exercício quando chegar na sua casa, olha no olho por 1 minuto, sem falar nada. Fácil não, gente. Né, Cezinha? Olha só, irmãos, eu vou finalizar porque o tempo já está. Olha só, Oséias diz assim, capítulo 11 de Oséias, diz assim, o que Deus está fazendo conosco. Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Aí devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Deus está te atraindo, meu irmão. Está te atraindo para a presença dEle. Às vezes, para o deserto. O deserto é um lugar bom? Não. Às vezes é um problema como Davi enfrentou. Aconteceu que ele passou por aquela situação para perceber como o coração dele estava fora da vontade de Deus. Mas esse é o deserto que Davi passou para que Deus pudesse criar nele um coração puro. Talvez isso que está acontecendo na sua vida seja algo que Deus permitiu para que Deus pudesse levar você para o deserto, e ali no deserto Deus te falasse com carinho para que você pudesse ter esperança. Olha só, o livro de Oséias vai continuar dizendo que Deus nos atrai com cordas de amor. Às vezes é uma situação que aconteceu, que nós ficamos tentando achar culpado para aquela situação, é uma situação que Deus permitiu para nos trazer para a presença dEle, nos falar com amor e nos dar esperança. São cordas de amor de Deus. E nós precisamos ter essa postura na presença de Deus. Amém? Para que Deus crie em nós um coração puro, um coração puro, um coração igual ao coração de Jesus. O justo que morreu pelos injustos. Fique de pé em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. Deus, Senhor, todos nós aqui, Senhor, precisamos, Senhor, todos os dias, Senhor, da Tua misericórdia, Senhor. Jesus, talvez não sejamos bons, ó Senhor, como pensamos que somos. Senhor, talvez temos ferido pessoas sem perceber, Senhor, magoado pessoas. Às vezes, Senhor, temos, na correria do dia a dia, Senhor, manipulado situações. Temos transgredido a Tua lei, Senhor. Senhor, somos falhos, Senhor, somos pecadores. Senhor, precisamos, Senhor, que o Senhor nos perdoe, Jesus. Nos perdoe, Jesus Cristo. Senhor, em Ti, Senhor, nós temos redenção. Senhor, espiritualmente estamos assentados contigo em Cristo Jesus. Senhor, mas, Senhor, vez ou outra, Deus, nós, Senhor, ainda
ainda queremos culpar as pessoas, Senhor, pelo nosso fracasso, pela nossa inconstância, pela nossa ira, pelas nossas frustrações, pelas nossas decepções, pelo nosso ciúme, pelas nossas vaidades. Queremos culpar as pessoas, Senhor. Ainda assim, Senhor, não somos às vezes, Senhor, pessoas, Senhor, que reconhecem, Senhor, o erro. Mas nesta noite, Deus, nós estamos na Tua presença, Deus, como um povo só. Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, como diz a oração do Pai Nosso. Senhor, perdoa as nossas dívidas, Senhor. O pão é nosso, Senhor. Mas Senhor, as dívidas também são nossas. Perdoa o pecado da Tua igreja, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, as nossas transgressões. Senhor, cria em nós um coração puro, Senhor. Senhor, eu quero ter um coração puro, Senhor. Cria, Senhor, em nós um coração puro, Senhor. Um coração, Senhor, como o coração de Jesus. Que nós possamos olhar com os olhos de Deus. Jesus, cria, Senhor, um novo coração em nós, Senhor. Arranca esse coração de pedra, esse coração que às vezes tem dificuldade em pedir perdão, dificuldade em reconhecer erros, dificuldade em reconhecer que é falho. Arranca esse coração de pedra, Deus, e coloca um coração puro, um coração de carne, Senhor. Espírito Santo, toca em nós, Senhor, toca na Tua igreja, Senhor. Se amássemos verdadeiramente, Senhor, os nossos vizinhos já estavam salvos. Se amássemos verdadeiramente, Senhor, Senhor, nenhuma das pessoas da nossa família estaria perdida. Deus, nós precisamos ainda amar mais. Nós precisamos, Senhor, ter mais compaixão pelo perdido. Nós ainda temos, Senhor, que assumir a responsabilidade, Senhor, pela salvação das vidas que o Senhor coloca, ó Senhor, em nossa volta. Senhor, em nome de Jesus, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes nós não pregamos o Evangelho, muitas vezes nós não fazemos aquilo que o Senhor nos chama para fazer, muitas vezes, Senhor, nós desobedecemos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai. Todo-Poderoso, seja o centro do meu ser. Me tome em Tuas mãos, me mostra-me o Teu reino. Você que quer se reconciliar com Cristo essa noite, pastor, essa mensagem foi para mim. Eu quero me arrepender verdadeiramente. Vem aqui à frente, nós vamos estar orando com você. Saia do seu lugar e vem aqui à frente. Você que quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, saia do seu lugar e vem aqui à frente. Quero orar com você. Se quebrante na presença de Deus. Deixa o Espírito Santo mudar o seu coração. Deixa o Espírito Santo tocar o seu coração. Pastor, eu preciso me reconciliar com Cristo. Eu estava como Davi. Eu estava dentro da igreja, mas o meu coração estava afastado de Deus. Eu estava com o pecado escondido. Saia do seu lugar e vem aqui à frente. Vamos orar. Vamos clamar pela presença do Espírito. Vamos clamar pela presença de Deus. Aleluia. Vem aqui à frente, vamos orar. Há um convite de Jesus, há um convite de Deus. E o convite é: Deus quer criar um coração novo, um coração puro, um coração que é um coração conforme a vontade dEle, um coração conforme o coração dEle. Saia do seu lugar, ainda dá tempo. Vem aqui à frente, vamos orar por você. Vamos orar por você. Todo-Poderoso, seja o centro do meu ser. Me tome
Quero que Deus troque o meu coração. Saia do seu lugar, vem aqui. O Espírito Santo está aqui. Quer fazer uma obra linda na sua vida essa noite. Quer transformar o seu coração essa noite. Quer tocar no seu coração essa noite. Quer arrancar mágoas do seu coração. Quer arrancar do seu coração culpas. Quer arrancar do seu coração vaidades. Deixa o Espírito Santo fazer a obra dele na sua vida. Deixa o Espírito Santo fazer. Faça como Davi. Grite: Deus, Deus, eu sou esse cara. Eu sou essa pessoa que preciso de um coração novo. Deixa o Espírito tocar você. Deixa o Espírito fazer a obra na sua vida. Como foi no teu jardim, Senhor, o teu altar, a tua casa, que o seja o lugar onde tu és adorado noite e dia. Eu estou em ti, tu estás em mim. Como foi no teu jardim. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós cremos, Senhor, no poder criador. Então troca, Senhor, o nosso coração, Senhor, essa noite. Cria em nós, Senhor, um coração puro, Senhor. Cria em nós um coração puro, Senhor. Cria em nós um coração puro, Senhor. Ah, Deus, cria em nós, Senhor, um coração puro, Jesus. Dá-nos, Senhor, um espírito, Senhor, pronto a obedecer, Senhor. Não nos expulse da Tua presença, Senhor. Que nós possamos estar todos os dias na Tua casa, Senhor. Purifica-nos como isopo, Senhor. Ficaremos alvos como a neve, Senhor. Apaga, Senhor, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Oh, Jesus, o Senhor não se agrada, Senhor, de sacrifícios, Deus. O Senhor quer um homem, uma mulher de espírito contrito, de espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito na Tua presença, porque esse o Senhor não despreza. Nós queremos ter um espírito quebrantado, um coração contrito. Chega, Senhor, de coração duro. Chega, Senhor, de coração duro. Troca o nosso coração, Senhor.